alguns até citam os evangelhos, alguns decoram o evangelho e acham que por causa disso são cristãos. Outros por dominar a sua teologia. Existe toda uma teologia, bíblica a respeito de Cristo, que é a cristologia, e alguns então, por dominarem essa teologia, essa abordagem teológica, essa abordagem de estudo a respeito de Cristo, já acham que são verdadeiramente cristãos. Outros que buscam viver segundo a sua filosofia de Cristo, que foi demonstrada durante os anos que ele viveu na terra, dentro dos seus ensinamentos. Outros que entendem que podem praticar a sua ética pessoal. E tudo isso, de fato, é muito importante. A gente não tira o valor de nenhum desses argumentos, mas todos eles são completamente insuficientes para que uma pessoa possa afirmar e possa ser um cristão autêntico. Não adianta conhecer a pessoa de Jesus, não adianta conhecer a sua teologia, não adianta conhecer ou viver a sua filosofia, nem tampouco praticar a sua ética pessoal. Qualquer pessoa pode fazer isso, mesmo sem professar a fé cristã. O cristão verdadeiro, ele é conhecido quando ele procura, na realidade, andar como Cristo andou. É isso que vai identificar um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão é aquele que anda como Cristo andou. Aquele que se porta como Cristo no termo exato da palavra, e a palavra cristão, ela significa lá no original mais ou menos o seguinte: pequeno Cristo. É como se nós fôssemos miniatura de Cristo, claro que não na obra salvítica, mas na nossa postura, na nossa forma de andar, na nossa forma de conduzir a nossa vida. Mas o que significa, afinal, andar como Jesus andou? Eu anotei aqui algumas coisas que são interessantes para que nós possamos considerar nessa noite em que pensamos nessa temática. Primeiro, significa que o caráter de Jesus deve ser formado em nós pelo Espírito Santo. Esse é o primeiro passo. Sem você ter o caráter de Jesus, e o caráter é mais do que simplesmente uma questão de ética pessoal. O caráter de Jesus é tudo aquilo que identifica Jesus, que identificou Jesus, e é óbvio que aqui nós estamos falando do Jesus homem, aquele Jesus temporal que viveu entre nós aqui durante um período de aproximadamente 33 anos. Seu caráter é tudo aquilo que identifica as suas posturas nesse mundo. Como é que ele andava, o que ele falava, o que ele pensava, como é que ele se portava. Então, se eu quero andar como Jesus, eu preciso ter o caráter de Jesus. E eu não terei o caráter de Jesus formado em mim, a não ser pela unção, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu preciso permitir que o Espírito Santo forge o caráter de Cristo em mim. Até porque o nosso caráter, enquanto seres humanos, é bem diferente daquele caráter que Jesus manifestou e que espera que nós tenhamos. Uma segunda questão também significa que a conduta de Jesus precisa ser assimilada por mim, não somente por imitação de seus atos, mas pelo impulso do Espírito em mim. Eu preciso ter uma conduta parecida com a conduta de Cristo, não simplesmente porque eu quero imitá-lo. Isso precisa ser espontâneo. Um verdadeiro cristão tem isso de dentro para fora. O verdadeiro cristão, ele tem essa questão de conduta, uma conduta moral, uma conduta ética, e todo o conjunto de características que nós falamos lá em cima, impregnadas na sua vida, não porque ele queira parecer um cristão verdadeiro, mas porque ele é um autêntico cristão, forjado pelo Espírito Santo de Deus. E todo aquele que é forjado pelo Espírito Santo de Deus, ele conduz a sua vida
assimilando a conduta de Cristo e vivendo essa conduta dia após dia. Uma terceira questão diz respeito à convicção de Cristo. E se eu quero andar como Cristo andou, eu preciso ter a minha própria convicção. Jesus era convicto de algumas coisas. Ele era convicto, por exemplo, de quem ele era. Ele sabia exatamente quem ele era. Ele sabia de onde ele veio. Ele sabia para onde ele ia. E nós precisamos também ter as nossas convicções firmes no nosso coração. Quem eu sou, afinal? Eu preciso entender, por exemplo, né, e aqui eu poderia citar um monte de exemplos, mas vou citar um ou outro só. Eu preciso, por exemplo, entender que eu sou peregrino. Tem crente que não sabe que é peregrino na terra, né? O que é um peregrino? É alguém que está de passagem. O cristão é alguém que está de passagem na terra. Tudo nesse mundo aqui vai ficar para trás, irmãos. Tudo nesse mundo aqui vai ser destruído. Os testemunhos de Jeová às vezes dizem que a gente pode viver num paraíso na terra. Não vai existir paraíso na terra. Não vai existir paraíso na terra. A terra será e está sendo deteriorada em cada momento. Tanto no aspecto ecológico, literalmente no aspecto ecológico, quanto também no aspecto moral, e em todos os outros aspectos pertinentes a essa questão. E eu preciso entender que eu estou aqui de passagem. Enquanto nós não entendermos que estamos aqui de passagem, nós não conseguiremos andar como Cristo andou. Porque as nossas prioridades estarão em coisas aqui da terra. As nossas prioridades estarão focadas em coisas temporais e não eternas. Jesus não tinha o seu foco nas coisas temporais. Ele sabia exatamente quem ele era. Ele sabia de onde ele veio. E nós também precisamos saber de onde nós viemos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. E o pecado deturpou isso na nossa vida. O pecado ele destruiu isso na nossa vida. Hoje a gente não vive para a glória de Deus, a não ser que nós sejamos cristãos. Essa é a nossa convicção. É claro que eu não estou questionando valores morais, éticos, caráter de quem não seja cristão. Cada um tem o direito de ser o que quiser. Mas se você quer ser parecido com Cristo, você precisa entender que você é criação de Deus e que Deus deseja que você saiba exatamente de onde você veio. Precisamos entender também que nós viemos de uma situação que por nossa culpa se transformou numa situação difícil. O mundo vive hoje, o que vive não é por causa nem de Deus nem do diabo. É por nossa causa. É por nossa causa. Por causa do pecado que habita em nós. E nós precisamos ter essa convicção. Tem gente que pensa assim, pastor, isso é injusto, porque não fui eu lá no jardim do Éden. Quem estava lá, o nome dele era Adão, meu nome é José, meu nome é Antônio, meu nome é Celso. Quem estava lá era Eva, meu nome é Merabe, meu nome é Rosa, meu nome é Vera. Não, irmãos. Lá estavam duas pessoas que representavam toda uma humanidade. Eu sempre brinco dizendo, ainda bem que foi Adão, porque se fosse eu, era capaz de ter comido da fruta e derrubado a árvore. Nós somos pecadores e nós precisamos saber disso. Nós precisamos ter essa convicção de onde nós viemos. Precisamos saber o quanto nós somos pecadores. E eu tenho que ter essa convicção para que eu possa andar como Cristo andou. É claro que a origem de Cristo é outra. Cristo veio do céu sem pecado. Ele viveu sem pecado. Ele caminhou sem pecado. E o desejo dele para nós é que nós também estabeleçamos uma caminhada sem pecados. É por isso que nós, na igreja, insistimos tanto com essa questão do pecado. Tem gente que não gosta de falar do pecado, mas a igreja evangélica fala muito do pecado, porque nós queremos nos esquivar do pecado. Ele nunca vai estar longe de nós. Cada momento, cada dia, em cada esquina, em qualquer situação, Ele vai estar próximo de nós. Mas na medida em que nós tivermos a convicção de onde nós viemos,
nós nos esquivaremos nele. Ter a convicção também de para onde eu vou. Isso é importante. Jesus veio convicto que voltaria. Veio como homem. Tudo que nós sentimos, Jesus sentia. Às vezes nós temos uma figura mitológica do Cristo humano. Mas não, ele era homem como nós. As mesmas necessidades que nós temos, ele tinha. As mesmas dores, ele sentia dor como cada um de nós. Ele se alegrava, em alguns momentos ele ficou meio bravo, né? Quando criança ele brincou, como qualquer criança. Eu não sei se existia fralda, mas se existisse ou se não existisse fralda, quando criança ele fez cacazinha que Maria teve que limpar. Jesus tem isso, e às vezes a gente transforma Jesus numa figura mitológica, como se ele estivesse acima dessas questões, mas não, ele era homem exatamente como nós somos, humano, 100% humano. Ele nunca deixou de ser Deus, mas durante aquele período, durante aquele lapso da história de Cristo, ele se encarnou para que pudesse nos garantir a vida eterna. E ele sabia sempre para onde vai, para onde iria. Será que nós sabemos para onde nós vamos? Eu fico muito triste quando eu chego numa igreja, e eu já vi isso, inclusive igreja evangélica, batista, que nós, os batistas, somos mais firmes nessa convicção, na certeza de salvação. E às vezes a gente pergunta, quantos aqui têm certeza de salvação? Poucos irmãos levantam a mão. Sabe por quê? Porque às vezes não há essa convicção no coração de muitos irmãos. E até argumentam, tentam buscar argumentos bíblicos. Não, tem que perseverar até o fim para ser salvo. Eu não sei, só Deus é quem sabe do meu destino. Deus é quem manda. É claro que Deus é quem manda. E é por isso que Ele mandou Jesus Cristo. E Ele nos ensina na sua palavra, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Nós precisamos saber para onde nós vamos. Você quer andar como Cristo andou, você tem que saber para onde você vai. E tudo isso, absolutamente tudo isso tem resposta nele. Mas e na prática, no dia a dia? O que significa andar como Cristo andou? Porque enquanto a gente filosofa aqui, né? Enquanto a gente fala de uma forma assim, tão genérica, fica fácil da gente entender. Mas existem questões que precisam nos levar para a prática. O verbo andar no pretérito andou, referindo a Jesus, significa que estamos nos referindo ao tempo de existência do Jesus humano, né? E quando o texto diz que nós devemos andar como ele andou, diz que nós precisamos andar hoje como Cristo andou. Isso precisa ser uma característica nossa hoje. E então eu posso perceber, eu posso aprender na caminhada de Jesus algumas coisas que precisam estar presentes na minha própria caminhada. Eu preciso aprender isso. Eu preciso ajustar a minha vida nesse sentido. Tem 29 anos que eu vivo com a raiva. Tem 29 anos que eu procuro me aprimorar. Tem muito para aprender. Tem muito para consertar. Mas na minha caminhada, eu procuro me aprimorar dia após dia. Tem 30 anos que eu ando com Cristo. Tem 30 anos que eu busco me aprimorar. E nessa minha caminhada com Cristo, essa minha busca precisa ser até o dia que eu estiver vivo. Todos os dias. Porque a morte, ela vem para o crente também. Essa semana, no mesmo dia, eu perdi 2 irmãos muito queridos. A irmã Dalva, lá em Salvador, que foi uma das responsáveis da minha conversão, e o pastor Ronaldo, lá no Rio de Janeiro, um grande amigo, e os dois partiram no mesmo dia. Então, eles já estão com Cristo. E hoje eles já não precisam mais procurar resolver essas questões, porque eles estão numa outra dimensão, mas eu continuo aqui. E eu preciso resolver essas coisas. Então eu quero ver com vocês, nesse momento, algumas questões que nos demonstram como Jesus andava, para que nós possamos fazer essa analogia, ou essa reflexão, né, a respeito de nós mesmos, né, a fim de que a gente possa fazer ajustes, se eles forem cabidos. Primeira coisa, como ele andava em família?
Essa é uma coisa interessante, a gente precisa saber sobre isso, porque todos nós vivemos em família, de uma forma ou de outra. É isso? Todos nós vivemos em família. Alguns vivem ainda na família em que são filhos. Outros já vivem numa família em que são pais. E é diferente, pastor? É diferente. Eu tenho puxado a orelha de algumas pessoas, porque elas se casam, mas não querem sair de junto dos pais. Isso é antibíblico. É antibíblico. A Bíblia diz o seguinte: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá à mulher e com ela será uma só carne. Então esse princípio é muito importante e é claro que com isso não quer dizer que eu vou ter que abandonar a minha família, né? A minha família matriarcal ou patriarcal, não tem que abandoná-los. Mas eu tenho que entender que agora eu tenho uma outra família para cuidar. Alguns vivem com os pais durante a vida toda, outros procuram viver com os avós, não importando qual seja o tipo de família, né? O formato da família, mas aqui existem algumas coisas que nos mostram como Jesus vivia dentro do seu contexto familiar. Primeira coisa, ele era sempre e sempre foi respeitoso e obediente aos seus pais. Presta atenção nisso. Filhos, nós precisamos ser obedientes e respeitosos aos nossos pais. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, né? Nós vemos Jesus caminhando dentro de um tempo em que ele tinha uma família. Jesus não casou, mas ele tinha uma mãe, ele tinha um pai humano, que não era o pai de fato, mas era o marido de sua mãe, ele tinha irmãos e ele tinha irmãs. A Bíblia ensina isso. E ele respeitava todos os seus parentes. Em Lucas capítulo 2, por exemplo, no versículo 51 e 52, você pode acompanhar na sua Bíblia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele era Deus. Deus. Mas não deixou de ser obediente à sua mãe, a José. E ele seguia nessa situação. Segunda coisa, ele era um camarada trabalhador. Alguém sabe qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. A Bíblia diz isso, né? Em Marcos capítulo 6, versículo 3, diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Olha aqui uma prova irrefutável de que Jesus tinha uma família maior do que José e Maria. Alguns teólogos que tentam derrubar essa tese dizem que no hebraico, eles dizem que no hebraico a palavra que se aplica para primo é a mesma que se aplica para irmão. E ele tem toda a razão em falar isso. Só que aqui não é hebraico, aqui é grego. Aqui tem uma palavra para irmão e tem uma palavra para primo. Se fosse primo, seria outra palavra. Então eram literalmente irmãos. Porque Maria de fato era virgem quando Jesus nasceu, e segundo a palavra de Deus, ela ficou nessa condição até que Jesus nascesse. Jesus então era não o unigênito de Maria e José, mas o primogênito. Ele era o unigênito de Deus e o primogênito de Maria e de José. Ele tinha, só aqui foram citados, Tiago, José, Judas, Simão e suas irmãs. Ele tinha pelo menos aí uns 6 ou 7 irmãos. E ele respeitava todos eles. E nunca deixou de respeitar, e nós precisamos aprender a respeitar e tolerar os nossos irmãos. Às vezes a relação entre irmãos é muito mutuada, né?
Eu não sei como foi aí a Osana e a Lu, mas normalmente relação entre irmãos às vezes é tumultuada. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso, por exemplo, em João capítulo 7, versículos 3 a 8, diz assim: disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Mas disse-lhe Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso está sempre pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto deles testifico que as suas obras são más. Subi vós a essa festa, e eu não subo ainda a essa festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Jesus, ele era desacreditado até pelos seus irmãos, mas nem por causa disso ele desrespeitava os seus irmãos. Ele os amava, ele tinha paciência com aqueles irmãos, todos eles, sem exceção, se tornaram seguidores de Cristo. Mas Judas também é. O Judas daqui não é o mesmo Iscariotes, não, é outro, né? E esse Judas, que é o irmão de Jesus, inclusive é um dos que escreve uma das epístolas do Novo Testamento, né? Que é uma das cartas menores que estão ali, antes do livro de Apocalipse e depois do livro de Gênesis, né? E ele sempre respeitava. Ele também procurava sempre fazer a vontade de Deus. Jesus, mesmo no contexto familiar, ele tinha como prioridade viver para a glória de Deus. E isso não é desrespeito à família. Tem gente que fala assim: mas pastor, a minha família não quer que eu siga essa religião, eu tenho que respeitá-los, portanto, eu vou deixar o cristianismo. Isso é incoerente. Isso é incoerente. Eu amo a minha família, mas o meu amor prioritariamente precisa ser do Senhor. Muito importante isso, irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu filho mais do que ele, não é digno dele. A Bíblia é clara nisso. É claro que eu não vou bater de frente, eu não vou brigar. Aí eu tenho que conjugar as duas questões, né? Eu tenho que respeitar, tenho que ser tolerante, as três questões. Respeitar, ser tolerante e também priorizar o que precisa ser prioridade. Na nossa vida, a prioridade é viver para a glória de Deus, acima de tudo. Nunca se esqueça disso. Uma outra questão, se você quer viver como Jesus, andar como Jesus andou, é perceber como ele era cidadão. Jesus exercia a sua cidadania, né? Ele estava, por exemplo, sempre presente na sinagoga. Ele frequentava, e a sinagoga era mais do que uma religião, era um ambiente político. Alguns falam que igreja e política não se misturam. Esse é um grande engano nosso. Por exemplo, os irmãos nunca vão ver eu trazer um candidato para falar aqui no culto. A não ser que eu traga todos os outros candidatos de todos os partidos para poderem fazer sua explanação. Eu não posso misturar religião com política, mas eu preciso conscientizar a igreja sobre o que é política. Se nós vivemos um caos político hoje, é por falta de consciência da população. Nós somos pouco conscientes das questões políticas. É claro que existem partidos de direita, de esquerda, de extrema-direita, de extrema-esquerda, centrão, e cada um sempre vai ter os seus argumentos, tipo assim, puxando a sardinha para a sua brasa, né? Mas nós precisamos, como cristãos, nos envolver, sim, como Jesus, nos envolver politicamente, escolher com consciência os nossos candidatos. Nós estamos às vésperas de uma grande eleição majoritária no nosso país. E nós precisamos escolher com consciência. Não é se deixando levar por fake, por mentira, por oba-oba, por conversa, né? Mas tendo consciência do que faz. E essa consciência você vai conseguir estudando os candidatos, lendo a respeito. E hoje está tão fácil.
Hoje nós estamos vivendo uma situação na política que eu nunca vi na minha vida. Se alguém aqui já viu, me diz, eu não lembro de ter visto isso. O candidato conta uma mentira lá no debate, daqui a pouquinho já está publicado o fake dele. Ele fala números equivocados, daqui a pouquinho já está publicado o fake dele. Então tem como você acompanhar, né? Ah, pastor, mas no meio de tantos, qual é o melhor? Eu não sei. Eu sei que você tem que escolher o menos ruim, né? Mas essa consciência tem que ser sua. Eu estou sendo sincero. Se nós olharmos para o nosso quadro político hoje, principalmente no que diz respeito aos presidenciáveis, é de dar nojo. Nós precisamos escolher o menos ruim. E para isso nós temos que estudar e exercer a nossa cidadania. Nós temos também que fazer como Jesus, ele cumpria a lei, né? Mateus 17, de 24 a 27, diz assim: e chegando eles a Cafarnaum, aproximando-se Pedro, de Pedro os que cobravam os dracmas, e disseram: o vosso mestre não paga dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se antecipou e disse: o que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Então disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e ao abrir-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dê por mim e por ti. Jesus pagando tributo. Jesus pagando tributo, porque era lei. Às vezes nós queremos nos esquivar da lei. E essa questão do tributo é terrível. O que tem de gente que fica fazendo malabarismo para poder receber a restituição integral não é brincadeira. E quando é um malabarismo que é real, tudo bem. Mas, irmão, tentar enganar o fisco é pecado. Descumprir a lei é pecado. Às vezes a gente faz isso quase que no automático e não percebe, né? Quando passa, por exemplo, um sinal vermelho, quando avança um radar, e com isso a gente acaba sendo multado. Aliás, quando tem o radar, todo mundo segura o pé, né? Mas são coisas que precisam ser vistas na nossa vida. Claro que em algumas circunstâncias, por exemplo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, você não pode passar sinal vermelho. Mas, depois das 10 horas da noite, você pode passar qualquer sinal vermelho. Pode ter câmera, pode ter guarda, pode ter o que for. Que não é contra a lei. Até porque se você parar no sinal vermelho no Rio de Janeiro à noite, é muito provável que você fique sem o carro. Ou até sem a vida. Ou até sem a vida. Então a gente tem que ter bom senso. Por exemplo, na estrada. A estrada é 80 km. Você sabe que você não consegue ir ela toda 80 km, mas você tem que ter pelo menos bom senso de conduzir o seu veículo dentro de uma velocidade aceitável que não coloque em risco nem você nem outras pessoas. Eu vi uma reportagem, foi ontem que eu vi na televisão, 5 jovens, o mais novo de 16 e o mais velho de 19. 5 jovens dentro de um veículo a 160 por hora, 4 horas da madrugada, bateram de frente num caminhão. Morreram todos os 5. Todos os 5. Até porque as consequências sempre tem, né? Quando a gente desobedece à lei, nós temos consequências. Outra coisa no caminhar de Jesus, ele mantinha relações de amizade e respeito com seus compatriotas. Jesus, muito embora ele tivesse tudo para poder se posicionar como alguém de alto poder, de alto gabarito, ele era muito humilde nas suas posturas. Ele tinha amizade, ele travava amizade, tanto com aquelas pessoas que faziam parte do seu grupo, como com outras pessoas que às vezes até eram desprezadas do seu grupo. Jesus nunca deixou de fazer isso. Nós temos que fazer isso também. Às vezes nós vivemos em grupinhos, até dentro da igreja. Até dentro de igreja. Às vezes nós nos separamos em grupinhos. Às vezes nós rechaçamos a amizade de pessoas que se aproximam de nós. Ah, mas eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, eu não gosto do jeito dele.
Não gosto de gente que ele fala. Não quero viver com essa pessoa, não quero viver na situação que eu virando mineiro, tá vendo? Gostou de lá? Nós precisamos quebrar isso. Nós precisamos ter amizade com todas as pessoas, com todo mundo. Independente da sua raça, da sua condição social, da sua opção sexual, independente de quem ela for. Nós precisamos amar a todos. E estabelecer amizade. É claro que eu não vou ter amizade, por exemplo, com um traficante. Por quê? Porque eu posso ser preso por causa disso. Né? Eu posso ser preso por associação ao tráfico. Quer dizer, no meu caso não, porque eu sou pastor, então eu tenho todos os argumentos do mundo para poder justificar essa minha relação. Mas às vezes, mesmo pastores, eu conheci no Rio alguns que foram presos por causa disso, mas eram sem vergonhas mesmo. É verdade. Eu estive numa favela no Rio, lá do bairro da Penha, e o nome do traficante lá era Fernandinho Marabu. E esse camarada, ele se dizia crente. Ele fez uma igreja no alto do morro, na Boca de Fumo. Uma igreja, doutor Elber. Pense numa igreja de luxo, equipamento de primeira, os bancos todos forrados, tudo bonito, tudo lindo. E ele pagava pastores para irem lá fazer o culto. Ele dava 10 mil reais para o pastor fazer um culto lá em cima. Tinha pastor que ia, por causa do dinheiro. Isso é associação ao tráfico. Eu conheci pelo menos uns 2 que foram presos numa ação dessa natureza. Os moradores do bairro, que eram os moradores, não queriam ir na igreja. Aí quando ele chegava lá, aquele monte de traficante dentro da igreja, nada opôs. Eu já preguei para traficante no Rio várias vezes. Mas receber benefício para isso, eu não posso fazer isso. Eu não posso. Eu tenho que me relacionar com as pessoas em termos de amizade, mas eu tenho que ser prudente como a serpente, para que eu não venha me dar mal no desdobramento disso. Jesus também deixou alguns exemplos como pessoa religiosa. Jesus era religioso. Qual era mesmo a religião de Jesus? Ele era judeu. Jesus nunca foi crente, viu, irmãos? Nunca foi católico romano, nunca foi evangélico. Ele trouxe o caráter evangélico para dentro da nossa... Ele é o próprio evangelho, né? A palavra evangelho quer dizer boas novas. Mas ele nunca foi crente, nunca foi batista. Tem gente que acha que Jesus era crente. Tem gente que afirma que Jesus era católico. Não, Jesus era judeu. Ele nasceu judeu e morreu judeu. Ele nunca se converteu, até porque não precisava, né? Jesus ia se converter a quem? Ele era o próprio Cristo, não é verdade? Mas ele, dentro da religião, ele tinha também algumas características que precisam ser destacadas. Primeiro, ele era dedicado ao estudo bíblico, né? Lucas capítulo 4, versículo 16 e 17, por exemplo. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou um dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ele era dedicado à leitura bíblica. Ele não tinha uma Bíblia parecida com a nossa. Por que a Bíblia de Jesus era diferente da nossa? Quem sabe? Porque na época só tinha o Velho Testamento. Porque só tinha o Velho Testamento. Só tinha o Velho Testamento. A escritura que eles tinham era exatamente essa. E Jesus se dedicava ao estudo da Bíblia. Eu quero acreditar que mesmo aqueles irmãos que não participam da escola bíblica dominical se dedicam a estudar a Bíblia em casa. Eu quero acreditar nisso de todo o coração, irmãos. Eu quero acreditar nisso de todo o coração. Porque se você quer andar como Cristo andou, você precisa se dedicar ao estudo da palavra de Deus. Hoje de manhã nós tivemos a escola bíblica dominical, estudamos a respeito de Neemias e foi muito gostoso, né? Quem esteve aqui sabe disso. Crescemos bastante. E aí eu fico pensando naqueles irmãos que não vêm. E eu fico imaginando o porquê de não vir. Ah, pastor, domingo eu quero dormir até mais tarde. Pô, até 9 não está bom, filho? É? Ah, pastor, eu tenho outras coisas para fazer. Não dá para fazer depois do culto? Jesus se dedicava ao estudo bíblico. E se
você quer andar como Jesus andou, você precisa se dedicar à leitura da Bíblia. Uma outra coisa, eu não preciso nem falar a respeito de oração, né? Quantas vezes Jesus se retirava para orar? Em alguns momentos passava a noite toda em oração. Até eu faço minha culpa nesse sentido. Eu nunca consegui passar uma noite toda em oração. Mas a gente precisa se esforçar para poder se aproximar ao máximo e andar nos caminhos do Cristo. Também no seu crescimento integral. A Bíblia diz que ele, lá em Lucas capítulo 2, que ele se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O crescimento dele era uniforme. Não adianta ficar só fisicamente grande. Não adianta ficar intelectualmente forte. Não adianta você ficar financeiramente bem. Você precisa crescer espiritualmente também. Sabe como é que você cresce espiritualmente? Tendo uma vida com Deus. E vida com Deus não é só religiosismo, não. Eu lembro que antigamente se falava muito do católico não praticante. Hoje em dia eu posso falar sem sombra de dúvida que tem muito batista não praticante. Só vem de vez em quando na igreja, não acompanha as programações da igreja, não vive uma relação forte com a igreja, nem financeiramente, nem espiritualmente, não ora, não participa das programações da igreja. São tão poucas, irmãos. Nós temos, no máximo, numa semana, 3 programações, 4. Estourando, se tiver alguma programação especial, 4. E tem gente que não vem. O que acontece? Deixa de crescer. Por exemplo, que foi ministrado hoje sobre Neemias, perdeu o Playboy. Perdeu. Pode aprender em outra fonte? Pode, claro que pode. Não estou dizendo que só aqui que você vai aprender, só comigo, só na escola bíblica dominical, mas você tem que aproveitar bem o tempo. Tem que aproveitar bem o tempo. Jesus crescia desse jeito, ele crescia, ele se fortalecia. Para você fortalecer o Espírito, você tem que ter uma devoção integral com Deus. Uma devoção forte com Deus. Leitura da palavra de Deus, oração, frequência aos cultos, contribuição financeira também. Tem gente que não gosta de ouvir falar de dízimo. Acha até que é absurdo, mas não é não. O dízimo é o que sustenta a igreja humana. É ele que sustenta a igreja humana. A propósito, quando você dizima, você não está dando o que é seu, você está dando daquilo que Deus te deu. Ou alguém tem dúvida aqui que tudo que você ganha vem do Senhor? Alguém tem dúvida quanto a isso? Não, pastor, vem do meu próprio trabalho. Claro, quem te deu força para trabalhar? Quem te deu uma boa condição profissional? Quem te deu condições de estudar para chegar onde você chegou? E daí por diante. Se a gente for trilhar um caminho nessa direção aí, a gente vai ver o quanto nós somos falhos nisso. Ele também tinha respeito e submissão aos líderes, né? Lucas capítulo 2, 46 e 47 diz assim: E aconteceu que passados 3 dias o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. Ele era submisso à sua liderança e também exercia a liderança. Essa é uma via de mão dupla que nós precisamos aprender na nossa vida. Todos aqui, em algum aspecto, são líderes. Você vai falar, pastor, eu não sei nem falar direito, eu sou líder de quê? No mínimo da sua própria vida. É certo ou não é? Todos aqui nós temos responsabilidades na igreja. Pastor, eu não faço nada na igreja, eu só assisto o culto. Então você precisa acordar e deixar de assistir o culto e participar do culto, e descobrir qual é a área que Jesus quer que você trabalhe na igreja. Fiquei muito feliz, umas 2 semanas atrás, convidei a Shirley para poder nos ajudar na APAC e ela subiu. O compromisso está firme lá, viu? Já está com programação, já está cobrando de mim para fazer post, e é uma coisa bem bacana, e isso é tão gostoso. Está firme também, né, Ju? Muito gostoso estar lá, né? Então,
De repente assim se descobre a sua vocação. Deus não chamou ninguém para vir só na igreja no domingo à noite, não. Se quiser vir na igreja só domingo à noite, se não quiser participar da vida da igreja, assiste o culto na televisão. Vai ser muito mais confortável. Agora aqui na igreja nós temos que participar da vida da igreja. Jesus participava da vida da igreja. Ele tinha uma relação com a igreja. Ele vivia intensamente a sua relação com a igreja, quer dizer, que ele estava criando dentro do seu próprio contexto, né? E hoje Jesus está aqui no meio da igreja. Eu poderia dizer assim, até brincando, hoje Jesus se converteu, hoje ele é cristão, né? Ele está no meio de nós. Quer dizer, ele não se converteu, eu falei até besteira, ele não precisa se converter. Ele é o Deus acima de tudo e de todos. Mas todo mundo entendeu o que eu quis dizer, né? Hoje ele está no meio de nós. Você quer andar como Cristo andou? Você tem que olhar para a sua vida. Você tem que ver em que você precisa acertar a sua caminhada. Para encerrar, eu quero lembrar de um livro que eu li e quero até sugerir a vocês que leiam esse livro, aqueles que puderem. Ele se chama Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Quem já leu esse livro? Esse livro é muito interessante. Eu sugiro a você que leia. Ele conta uma história de uma igrejinha ultraconservadora que um dia recebe a visita de um mendigo. E aquele mendigo, ele foi recebido pela igreja, mas aquele mendigo, ele fez o seu desabafo. E um dia deram a ele a oportunidade de falar, ele falou, estou vendo muita gente importante aqui. E de fato tinha professores, empresários, políticos, pessoas importantes. Mas aí eu me pergunto, quantos aqui andam nos passos de Jesus? Quantos aqui, antes de fazer qualquer tipo de tomar qualquer tipo de decisão, perguntam para Jesus o que ele faria sinceramente? E aí naquele dia aquele moço morreu. Só teve tempo de falar isso e morreu. E o pastor, comovido com aquela situação, o pastor desafiou a igreja. E falou para a igreja assim, eu quero fazer um pacto com os irmãos que quiseram. Durante um ano, tudo que nós fizermos, antes de fazermos, perguntaremos sinceramente ao Senhor o que o Senhor faria no meu lugar. Eu quero fazer exatamente o que o Senhor faria. E resumindo a história, senão você não compra o livro, foi uma revolução naquela igreja. Em alguns momentos foi difícil. Alguns que assumiram esse compromisso tiveram algumas dificuldades, mas o resultado foi tremendo. Eu quero desafiar você, dessa noite, a seguir os passos de Jesus. Andar como ele andou. Eu sei que tem alguma coisa para resolver, porque eu tenho. Você não é melhor que eu. E nem eu melhor que você. Se eu tenho coisas para resolver, você também tem. E eu quero desafiar você a olhar para dentro de si, com sinceridade, e perceber se existem ajustes que você precisa fazer na sua vida para andar como Jesus andou. Feche os seus olhos.